Obrigado, irmão Tom. Quero aumentar todo o volume que tem aí, fazendo o favor. Eu quase escapei de vir aqui esta noite. Eu estou gripado. E eu prometi estar aqui. E eu disse ao irmão Neville, pedi para o irmão Cox vir e contar para ele. Eu disse, diga ao irmão Neville que pode ficar com o culto, porque eu estou muito rouco e eu mal consigo falar. E ele disse, deu resposta e disse, é melhor vir, irmão Bill. Eu creio que será uma boa coisa. Então, eu estou sempre disposto a fazer algum tipo de esforço. Eu realmente estou muito rouco para pregar para vocês, mas eu posso lhes falar por um momento, através da ajuda deste pequeno dispositivo aqui. Todas as vezes quando venho a Indiana, eu fico rouco. Eu não sei porquê, mas eu fico, todas as vezes, pego um resfriado. É tão baixo aqui, eu chego aqui e parece que não posso evitar isto. Eu oro, parece que vem mesmo assim, mas eu sempre tento fazer o melhor que posso com o que tenho a fazer. Então, esta é a maneira que eu sempre tentei fazer, o melhor que podemos. Isto é tudo que Deus espera, melhor dizendo, me desculpem, isso é tudo que Ele espera. Now, I trust that our Lord will bless you all. Agora confio que nosso Senhor abençoará todos e lhes dará uma grande bênção durante este culto, nesta sexta, sábado e domingo. Os cultos continuarão esta noite, amanhã à noite. Não é, irmão Neville? Continuam amanhã à noite. Eu tenho que vir aqui e então sair daqui e ir falar a um grupo de missionários que está em Louisville. Eu acho que são 17 ou 27 nações representadas na reunião missionária. Eles querem me dar alguns minutos ali amanhã à noite, domingo de manhã. É o que é? Coloque sua mão sobre ele, irmão. Our Heavenly Father, we pray in the name of thy beloved Nosso Pai Celestial, nós oramos no nome do teu amado Filho Jesus neste momento. Que a tua misericórdia possa ser estendida a nós esta noite, na forma da cura do nosso irmão, o homem que está sentado ali, que parece estar muito enfermo agora. Tu disseste, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E eu oro com estas pessoas esta noite, no nome do Senhor Jesus, que tu cures o nosso irmão agora. Enquanto nosso irmão está ali de pé, com suas mãos colocadas sobre ele, representando a mão de nosso Senhor Jesus. E nós juntos unimos nossas orações e as entregamos a Ti, no nome de Cristo, que nosso irmão possa sarar rapidamente desta enfermidade que ele tem. Amém. O Senhor o abençoe, irmão. Todos vocês deem um pouco de espaço a ele. Ele está um pouquinho apertado ali. Ora, deixe-o andar. Se deseja sair, Senhor, ora, pode procurar um lugar lá atrás do edifício, onde possa tomar ar. Agora, o Senhor Jesus conhece todos os nossos problemas. Ele é nosso carregador de fardo. E agora, domingo de manhã cedo, às 6 horas, culto do nascer do sol. Quantos gostam dos cultos do nascer do sol na Páscoa? Estamos esperando uma grande bênção. Então, se o Senhor permitir, eu terei o culto do nascer do sol. É das 6 às 7. Então voltem para casa para tomar o café da manhã e voltem. E às 9h30, o culto normal da escola dominical. O irmão Neville estará aqui. E imediatamente após o culto da escola dominical, eu terei o culto de batismo para aqueles que estão para serem batizados. Domingo de Páscoa de manhã. If you haven't been baptized by immersing, Se você não foi batizado por imersão e deseja fazê-lo, e você é cristão, crê na deidade de Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, e deseja tomar seu lugar no nosso companheirismo, ser batizado, nós estaremos felizes em tê-lo aqui na manhã da Páscoa, por volta das 10h30 para a imersão. Tragam suas roupas. Se você não tem, naturalmente, ora, especialmente as mulheres, tem roupões ali, de tamanhos diferentes para as senhoras. Eu não creio que eles já tenham para todos os homens. Mas nós muito felizes em tê-los conosco aqui na manhã de Páscoa. Então, domingo à tarde, haverá um culto funerário de alguém que morava no interior ou de algum lugar aqui, que era
Eu creio que se converteu aqui com a pregação do irmão Neville há algum tempo atrás aqui. Eu creio que o nome é East ou algo assim. Eles me telefonaram da agência funerária e pediram que eu e o irmão Neville e alguns de nós viéssemos e cantássemos e tivéssemos o culto à tarde, às 2 horas, na casa funerária Maltese. Eu não me recordo da senhora East ou East. Muitos de vocês viram isto no jornal, eu suponho, esta noite. Sim, Edna Justice, vocês talvez a conheçam. Ela é talvez uma mulher jovem, é? Está certo, irmã? Uma mulher jovem. Eu creio que sua mãe me telefonou e disse que ela deixou 2 ou 3 criancinhas. Com certeza é uma pena. Isto apenas serve para mostrar o mal desta vida mortal, não é? Mas se ela estava em Cristo Jesus, ela está bem melhor esta noite do que qualquer pessoa que se encontra neste edifício. Ela acabou de passar pelo vale da sombra da morte que todos os mortais têm que atravessar. E um dia você e eu teremos que trilhar esse caminho também, mas não teremos que atravessar o Jordão sozinhos, pois Ele é o nosso Salvador. Então se você deseja vir à casa funerária Maltese, que se localiza na rua Maple, entre a Walnut e... Não, eu creio que é na Locust, com a rua Wall, do lado direito, ao você ir em direção oeste. Eu não sei onde Qual é o número dela? 221. É onde a velha casa funerária Scott Combs ficava quando eu era jovem. E isso é para domingo à tarde, às 2 horas. E então, domingo à noite, o culto de Páscoa normal aqui novamente. Nós provavelmente estaremos pregando a morte, sepultura e a ressurreição, domingo à noite. E nós simplesmente não sabemos o que o nosso Senhor fará para a próxima semana. Se os cultos continuarão, ou exatamente como será para a próxima semana. Nós esperamos com confiança que todos vocês estejam aqui domingo, que puderem estar. Eu reconheço muitos dos pregadores por aqui. Alguém me disse que o Sr. Fuller estava aqui, que era ou vinha às nossas reuniões. O homem está aqui? Irmão Fuller, o senhor não é o homem que costumava me levar em Nova York de lugar a lugar para ir às reuniões? Estou feliz em vê-lo, irmão Fuller. O senhor o abençoe. Então eu vi outro pequeno ministro aqui que o irmão Tom não conhecia. Eu nem mesmo sei o sobrenome do rapaz, mas eu sei que eles o chamam de Júnior ali. Jackson, irmão Jackson, Junior Jackson. Apenas levante sua mão, irmão Jackson. Estamos felizes em tê-lo conosco. Ele é dos arredores de Elizabeth, da igreja metodista ali, onde estou para realizar um culto em breve, o Senhor permitindo, antes de voltarmos para o campo. Agora, o grande chamado para a Índia. E tudo está ficando cada vez mais denso a cada dia. Orem por mim. Agora, esta noite, esta é Sexta-feira Santa. É a noite que quando nós... eu creio em Jerusalém por esta hora, o sol está bem alto agora, já é sábado de manhã. Mas o dia todo o povo tem trilhado o mesmo velho caminho ali, onde a cruz arrastava as pegadas sangrentas do carregador, lágrimas afligindo suas almas, chorando. Muitas grandes catedrais e assim por diante hoje têm celebrado este grande tempo memorial. Se alguma vez houve um tempo que o mundo deveria estar celebrando, é agora, nesta hora de problema. Eu gostaria de saber se nossa irmã, vendo este pequeno velho órgão aqui, eu gosto de órgão, eu sou um pouco antiquado. E eu gostaria de saber se poderíamos obter um acorde deste Quero Estar ao Pé da Cruz. Apenas um daqueles bons e antiquados hinos do coração que costumávamos cantar há muito tempo atrás. E eu gostaria de saber se poderíamos todos nos unir nisso. Eu gosto demais dele. É de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário Monte. De qualquer modo, quantos conhecem um verso dele? Tudo bem, vocês se unam comigo agora. E agora, vamos apenas abaixar as cortinas ao nosso redor e vamos centralizar nossas mentes a uns 1900 anos atrás, esta tarde. Que sacrifício! O mundo nunca conheceu nada assim. Estremeceu o mundo inteiro.
E agora, não quero você estar perto daquele lugar, onde você esteja no lugar de companheirismo e bênçãos com ele. Vamos cantá-lo agora, simplesmente da moda antiga agora, não simplesmente da maneira que você cantaria se você estivesse sozinho agora. Muito bem. Irmão Tom, me ajude a dirigi-lo, fazendo favor. Eu não estou com muita voz agora, e então, tudo bem, muito bem. Enquanto você inclina sua cabeça, fazendo favor, vamos apenas sussurrar bem devagar agora. Será que você gostaria desse momento? Ninguém fez isto por você? Será que você não gostaria de reconsagrar sua vida a Cristo e... Senhor, lembra-te de mim. Eu estou grato pelo teu cansaço e sofrimento, sangramento, morrendo por mim. Eu sou indigno, mas levantar minha mão agora, Senhor, e tu me verás. Eu quero estar com a minha vida rededicada. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Muito bem. Quero me rededicar a Ti neste momento, Senhor, nesta noite de Sexta-feira Santa. Deus o abençoe. Pai, eu oro para que Tu abençoes estes que levantaram suas mãos e aqueles que não tiveram nem mesmo a coragem de fazê-lo. Nós oramos para que o Todo-Suficiente esta noite abençoe cada um deles. Estamos pensando no Calvário, quando Deus, nosso Salvador, colocado na vergonha, tirado, foi entregue nas mãos de um homem rico que tomou seu corpo, após implorar a Pilatos. O levou e enrolou a ele em linho limpo e o colocou na sepultura. Oh, Deus, que sentimento deve ter estado com aqueles pobres discípulos. Parecia que eles haviam sido derrotados naquela ocasião. Aquele em quem eles tinham confiado tanto havia agora partido, mas não por muito tempo. Apenas um sacrifício sangrento, aquilo foi tudo. Uns dias, algumas horas depois, ele ressuscitou e a alegria chegou. Ajuda-nos esta noite, Senhor, enquanto estamos nesta ocasião. Que isto possa estar sobre nós, para que vejamos os sofrimentos que custou para a nossa redenção, a tristeza que custou para que nós estivéssemos felizes. E que nossas almas, esta noite, Senhor, que nos consagremos a Ti, e nossas almas estejam aflitas, para olharmos para longe e vermos que, ó Deus, que morte horrível!
quão cruel o pecado deve ser. Eu oro, Pai, que Tu nos abençoes em conjunto agora. E ajuda-me, Tu, ó Deus, como Teu servo aqui de pé, com uma voz muito fraca, e Teus filhos esperando ouvir algo da palavra. Ajuda-me, Senhor, e parte a palavra da vida livremente a cada um, enquanto rededicamos nossas vidas e nossos corações. As lágrimas em nossos corações caem profundamente em nosso peito quando pensamos no sacrifício. Ajuda-nos agora, pois pedimos no nome de Cristo. Amém. Quero apenas ler um pouquinho agora, se você me der sua ininterrupta atenção por algum tempo, e orem por mim. Em Isaías, capítulo 53. Nós temos provavelmente hoje ouvido programas de rádio e assim por diante. Eu apenas pensei em Cristo hoje e não pude evitar de sair para algum lugar e me ajoelhar. E eu simplesmente tive que chorar quando pensei em... quando minha mente voltou para ver o que aconteceu ali no Calvário. Eu não ouvi nenhum dos programas radiofônicos, mas talvez eles pregaram do Evangelho. E talvez amanhã à noite nós nos aproximaremos a isto desse ponto de vista. Mas esta noite, vamos voltar ao Velho Testamento. Eu desejo falar sobre a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Em Isaías 53, o profeta ungido, 712 anos antes da vinda do Senhor, ele disse estas palavras: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e raiz de terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu ele a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando uma alma, ou quando verá a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se fosse para anunciar um texto bíblico esta noite, eu tomaria o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu quero falar só por alguns momentos. Estamos sempre felizes quando se trata de ter o gozo do Senhor estar no nosso meio, e como eu regozijo com vocês grandemente. Mas alguma vez você já parou para pensar o que custou para tê-lo? Você já se deu conta exatamente do preço que está por trás disso? Qual foi o julgamento e qual a pena do pecado? Quão cruel deve ser o pecado, quando fez com que o Filho de Deus fosse ao Calvário, e Deus o golpeasse, e virasse a face dele e o ferisse, e ele ficasse aflito. Veja quem era ele. Agora, desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês, falando agora.
Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave. E vamos, uma pequena espaçonave ou aeronave. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir, antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. E agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, ou Logos que saiu de Deus no princípio. E então, como que ele estava ali, e ele em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria. E esboçou todo este quadro em sua mente, e ele disse, haja luz. E um átomo se partiu e começou a se desprender. E o atômico explodiu, a primeira explosão atômica. E então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas. Enquanto a umidade, seja o que fosse, começou a se dissipar e os átomos se partiram. E após algum tempo veio uma estrela, ou um pedaço um projétil, que voou e saiu flutuando pelo ar. Ele o observou por talvez alguns milhões de anos e então o parou. Ele não tinha pressa, ele tinha tempo suficiente para sempre. Ele era do princípio ao fim, não existia tempo com ele. Então outro sai voando e ele o para deste lado. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que já foi escrita nos céus, o Zodíaco. Ele começa com a Virgem, é assim como ele vem primeiro. Ele termina com Léo, o leão, a segunda vinda. E ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A segunda Bíblia que foi escrita por Enoque e colocada na pirâmide. A terceira Bíblia que foi escrita, e a última, é esta aqui. Deus sempre faz coisas em três. Deus é perfeito em três. Ele é perfeito. Me perdoem. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Nós somos sua feitura, então somos perfeitos em três. Alma, corpo e espírito. E nosso corpo é controlado por nervos, por sangue e por células, carne. Três. Tudo aperfeiçoado em três. Então ele disse, após ele ter feito tudo aquilo, antes mesmo dele fazer qualquer coisa a mais, eu posso ver este pequeno halo se mover sobre este mundo que era pura cinza, congelado, pairando ali como um grande iceberg. E ele o moveu para mais próximo do Sol, e ele começou a virá-lo assim, ao redor do Sol. Ele começou a derreter, e as grandes geleiras se desprenderam. O Texas estava sendo formado, e as planícies ali, como fomos ensinados, como que os icebergs desceram dali, os melhores cronologistas podem calcular. E então todo o mundo, após isto percorrer até o Golfo do México, e assim por diante, começou a encher de água. E o mundo sem forma e vazio. Agora estamos em Gênesis 1, veja. Agora então Deus se moveu e separou o firmamento da água, e ele fez a luz. E então ele fez todas as suas criações. Então, depois que ele fez isto, todas as árvores apareceram e as plantas e assim por diante. Que linda estrutura ele tinha. Ele gostou demais, era lindo, e ele achou que estava ótimo. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse, façamos, plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, ou que o Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui, faça isto. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo, exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Então ele os fez, e então quando ele fez, ele começou a se mover sobre a ideia, então que ele havia feito o homem do pó da terra. Não havia ninguém para lavrar o solo, ninguém para trabalhar, nenhum ser físico. Então ele fez o homem do pó da terra.
Agora aí está onde eu penso que os botânicos, ou a ciência e a cristandade, não entram em conflito um com o outro. Porque a ciência diz que o homem veio de vida diferente, e nós dizemos, quando se olha para um homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto é, não era a imagem de Deus para começar. Esta é a imagem da vida animal. E os evolucionistas discutem que eu não creio na corrente da evolução da maneira que eles creem, tudo vindo de uma única célula. Mas eu creio que nós evoluímos, com certeza, a evolução de um homem para o outro. Mas então, quando Deus fez tudo aquilo e colocou o homem fez do pó da terra, agora, não na sua própria imagem, ele já tinha feito o homem. Então ele soprou nele o sopro da vida, e ele se tornou uma alma viva. Então a alma do homem é a natureza do espírito. Agora, quando você renasce, você não obtém um novo espírito, você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. Você toma dois homens, os coloca juntos, ambos parecidos. E um deles é um pecador e um deles é um cristão. Um homem diz, eu tenho o espírito como você tem, vejam. Mas um deles é diferente, sua alma. Sua natureza é diferente, ele foi mudado. Então ele soprou neste homem. Agora, eu não sei como ele o fez. Ele o colocou com 5 sentidos para que então ele pudesse fazer contato com o seu lar terrestre, ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. E ele o fez dessa maneira. Agora, aqueles sentidos não foram para fazer contato com Deus. Seu sentido para fazer contato com Deus foi seu espírito, sua alma. Foi para com a alma que pecar, essa alma morrerá. Agora estou dando uma volta longa para obter algo, mas espero que você capte cada ponto disto para que você possa ver exatamente o que Deus teve a fazer no Calvário. Agora, quando esse homem, então, quando ele o colocou em seus sentidos, seus 5 sentidos, e então o homem, ele estava sozinho. Então ele lhe fez uma esposa, uma companheira. Tirou de seu lado uma costela e fez uma mulher. Um lindo tipo ali, tudo tipificado de Deus tirar do lado de Cristo a noiva. Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão, tirou uma costela. O que? O homem tem uma costela a menos que a mulher na estrutura do corpo. E agora Deus abriu o lado de Cristo no Calvário e tirou a noiva. A igreja vem através do sangue de Cristo, para o corpo de Cristo. É assim que entramos, e não de outra maneira. Não importa a que igreja você pertença, quão bom homem seja você, quão boa mulher seja você, você deve aceitar o sacrifício todo suficiente de Deus, seu caminho provido, ou você está perdido. Isto é certo. Essa é a única maneira que você pode entrar, é através dali. Agora, há somente uma maneira, e essa é a porta. Jesus ensinou aquela famosa parábola quando ele estava aqui na terra. Ele disse que a ceia das bodas estava pronta, e a cada um foi dado uma vestimenta. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse, amigo, como é que você não tem uma vestimenta? Agora, o costume oriental daquilo, quando o noivo convidava cada pessoa, ele convidava, se ele convidava 50 pessoas, então ele tinha 50 mantos. E ele parava em algum lugar na porta, e toda vez que um homem entrava, rico ou pobre, ele colocava um manto nele. Então ninguém sabia se ele era rico ou pobre, todos pareciam ser iguais, sob o manto. E esta é a maneira que Deus faz hoje. Ele dá o Espírito Santo, que é um tipo. Cada homem que ele convida, somos todos iguais. Não este porque ele é um pouco melhor do que aquele e aquele um pouquinho mais alto do que este. Somos todos iguais diante de Deus. Cada um que é convidado para a ceia das bodas. Então, quando ele entrou, ele encontrou um homem. Agora, há somente uma porta para passar, porque é aí onde os mantos eram entregues. E ele encontrou um homem à mesa das bodas sem a vestimenta. Ele disse, amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está usando a vestimenta? E o homem ficou calado. Ele tinha entrado pela janela, por algum outro modo, ele não entrou pela porta. E cada homem que vem através de Cristo, no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo, o manto. Ele está de pé bem ali para colocá-lo em você. Então, logo que você entrar, vejam, foi isso que ele prometeu e é isso que ele faz. Agora, lá atrás, no princípio, no Éden, então ele fez uma esposa para ele, ou uma companheira.
Agora vocês veem estas fotos em revistas às vezes de alguns artistas. Agora, isso é uma inspiração muito pobre. Se você visse a Eva com o cabelo espetado assim, que coisa de aparência horrível, e dissesse, esta foi nossa mãe, ora, não haveria ninguém no mundo que pudesse admirar aquilo. Eu creio que Eva foi a mulher mais bonita que já existiu na Terra, isso é certo. Quando Adão olhou para ela, isto apenas, isso serve para mostrar aquela tendência que vem diretamente através dos seres humanos hoje. Se não fosse isso, seria vice-versa. Então Adão tomou Eva como sua esposa. E então, quando o pecado entrou, eu tenho minha ideia do que aquilo foi. Eu não expresso isto na igreja, a não ser que estivesse tendo algum tipo de ensino do que o pecado foi no princípio, mas, seja como for, quando entrou, ele o separou do companheirismo com Deus. Agora, aqui está o quadro que quero obter. Agora, quando Deus se deu conta, ou algum anjo, ou algum ser chegou e disse a Deus que teu filho está perdido, ele pecou, ele caiu. Agora, observe a tendência do homem. A primeira coisa é fazer para si uma religião. Um homem, ele tem algum tipo de religião. Eu estava falando com um homem famoso aqui na cidade outro dia. Disse, você sabe minha religião, irmão Branham? É guardar a regra áurea. Isto é bom. Mas, irmão, a não ser que o homem nasça de novo, ele perecerá. Sim, ele tem que nascer de novo. Agora, a regra áurea está bem, pois um homem de moral pode seguir isso, mas tudo isso tem que ser na linha sobrenatural. E você verá o que Deus teve que fazer para que pudéssemos sobrenaturalmente nascer. Agora, quando então eles pecaram, ele fez para si mesmo a palavra religião significa cobertura, é como algo que encobre. Este casaco é uma religião de moral para mim, porque encobre meu ser. E suas roupas são do mesmo modo. E é uma cobertura. Agora observe então, quando Adão, suas folhas de figo estavam bem desde que ele não tivesse que encarar a Deus, mas quando ele teve que encarar a Deus, ele viu que suas folhas de figo não serviam. E agora, amigo, você pode pensar que você é uma pessoa muito boa, veja, e você pode ser, isto é certo. Mas quando você chega a encarar a Deus, se você não aceitou o sacrifício provido de Deus para você, você está perdido e você saberá disto. Eu tenho me encontrado ao lado deles, os tenho visto morrer. Já vi médicos aplicarem injeção hipodérmica em seus braços para mantê-los quietos. E já os ouvi gritarem e se comportarem assim. Diziam, eles estão simplesmente fora de si. Eu dizia, doutor, por favor, ainda não aplique, só mais um minuto, vem. E pode-se ouvi-los quando eles pensam que você está certo. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é os caminhos da morte. E todo homem que não é gerado, não é regenerado de Deus, tomará o caminho da destruição. Não se pode fazer nada, sua própria alma o guia. Se você nasceu de novo, você está destinado a subir. Se você não nasceu de novo, você tem que descer. Apenas sua própria alma fará isto. Exatamente como uma varinha mágica que abrisse uma porta em algum lugar. Se você não tem a varinha, a porta não abrirá. E se você não nasceu de novo, você é simplesmente rejeitado automaticamente. Isso é tudo. Agora, então, quando eu vejo ali, então, quando eles saíram, e Deus sabia que eles não podiam se colocar diante dele, e ele sabia, e eles estavam escondendo lá nos arbustos. Embora cobertos, porém, eles sabiam que sua cobertura não era suficiente. E cada homem ou mulher que vai à igreja, hoje eu estava pensando nas catedrais, celebrando, os sinos tocando, e assim sucessivamente, e o povo indo à igreja e se aprontando, e as mulheres comprando seus chapéus de Páscoa, e assim por diante. A que isso tem chegado? Que coisa! Como não posso compreender o que o coelho tem a ver com a ressurreição? Veja, não, senhor. Como que uma árvore de Natal tem alguma coisa a ver com o nascimento de Cristo? É paganismo, amigos. Nós saímos do caminho em algum lugar. Isto é certo. Mas agora um verdadeiro homem ou uma mulher nascido de novo sabe, porque existe vida dentro de você, lhe diz que aquilo é errado.
Isso está certo? Agora observe, Adão e Eva. Oh, que coisa! Quando eu penso nisso, eu esqueço minha influenza, seja o que for que eu tenha. Quando penso lá atrás no princípio, observe, você fala de sangue. Aqui era muito tempo atrás, quando eles estavam calculando agora, no grande concílio metodista, em tirar todos os hinos sobre o sangue fora do inário metodista. Disseram, não é uma religião de chacina. Disseram, nós queremos algo agradável e digno. Irmão, esta não é a maneira que Deus recebe, ou é, quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Sangue, Deus, o único substituto que há é somente a vida está no sangue. Você pode comer a carne disto, mas o sangue disto, que é a vida disto, derrame-o sobre o chão. Vem, não comer a vida. Observe quão lindo, como penso nisto. Então Deus pensou, agora vem aqui, Adão e Eva, e antes que eu possa tirá-los, eu vou ter que fazer algo. Então ele vai ali ao lado de uma colina e apanha uma ovelha, a mata, tira a pele dela, a deixa morrer. Porque Deus tem que cumprir sua palavra. Não importa quão bom homem você seja, quão boa mulher você seja, seja o que você for. É Deus. Deus tem que cumprir sua palavra. Esta é a razão que a Virgem Maria teve que subir no dia de Pentecostes e receber o batismo do Espírito Santo exatamente como o restante deles, porque ela nasceu aqui como uma mortal e teve que nascer novamente antes que ela pudesse ir ao céu. Amém. Agora veja, senhora, deixe-me lhe dizer, só porque os tempos mudaram, Deus não mudou. Você se encontra com qualquer coisa menos que isso e você está perdida. Está vendo? Agora, estou apenas falando a favor do que Deus fez há 1900 anos atrás, hoje, no Calvário, para lhe mostrar que sacrifício teve que ser feito para pagar isto. E este é o caminho de Deus. Agora, há um caminho que parece certo, mas Deus tem um caminho provido. Se você sempre seguir o caminho provido por Deus, você nunca errará. Como se você começasse a ir para Indianápolis ou através da ponte e você dissesse, bem, aqui do outro lado, ali é Louisville? Sim, e simplesmente seguisse diretamente para esse lado, você logo se acharia em apuros. Isso é certo. É melhor você pegar o projeto, o mapa, estudá-lo e ver para onde você está indo. E então aqui está o projeto de Deus para a glória. Estude-o. Aí está ele. É sangue aspergido por todo o caminho. Você não pode perder a trilha se você seguir o sangue. Amém. Agora você pode ver. Vem, simplesmente siga de perto o sangue e você estará bem, pois há pegadas sangrentas em cada passo do caminho. Agora, observe como Deus lá no passado, antes que ele pudesse fazer isto, agora ele poderia se colocar ou, mesmo que pudessem se levantar para receber, ele os mataria nesse momento. Ele tinha que fazê-lo porque ele é soberano. Ele tem que cumprir sua palavra. Ele disse, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Aquilo estava estabelecido para sempre. Então eu posso vê-lo lá no passado, quando ele matou estas ovelhas. Você diz, eram ovelhas, irmão Branham? Eu creio que sim. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E era pele de ovelha, tirou e jogou lá nos arbustos e lhes disse, enrolem-se nisto e saiam para receber. Eu posso ver Adão e Eva puxar estas velhas peles ensanguentadas, balançando ao redor de si. Pode você imaginar os amáveis, belos corpos destes dois seres humanos perfeitos, agora envolvidos em peles ensanguentadas de ovelhas? Eu posso vê-los ali de pé. Deus disse, Adão, porque você ouviu a sua esposa, ao invés de a mim, então eu te tirei do pó e ao pó voltarás. E Eva, porque você ouviu a serpente ao invés de a mim, ora, você trouxe vida, tirou a vida do mundo, você terá que trazer vida ao mundo, eu multiplicarei suas dores e seu desejo será para seu esposo, e assim por diante. E ele disse então, serpente, por que fizeste isto? Andavas ereto? Ele não era um réptil, ele era uma besta, andava ereto, mais sutil do que todas as bestas do campo. Dê-me testemunho, isto é a Escritura. Andava ereto, como um homem, e ela a enganou.
E ele disse, é porque tu fizeste isto, não terás mais pernas e andarás sobre teu ventre por todos os dias de tua vida, e pó será teu alimento. E bem ali estavam eles, julgamento. Deus tinha que cumprir seu julgamento porque ele tinha falado sobre isto. E ele é Deus, ele não pode voltar atrás nisto, ele tem que ficar. A fim de ser Deus, Deus tem que guardar sua palavra. Isto é certo. Então ali eu posso imaginar, vendo aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes, brilhantes olhos azuis que pareciam com os céus onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando, se misturando com o sangue nas vestimentas e balançando ao redor de seu corpo, Eva. Adão, com seu corpo forte, a pegou e a encostou em seu peito, e ali as lágrimas misturadas caindo, enquanto corriam através das peles de ovelhas, o sangue pingando, sangue por toda parte. Ali, agora ele diz, vocês têm que sair da minha presença. E eu posso ver Eva e Adão com seus braços ao redor um do outro, indo, se retirando assim. Aquelas velhas peles de ovelha batendo contra suas pernas, sangrando, batendo em suas pernas. Então eu posso ver todo aquele espaço que era Deus. Deus não tinha princípio de dias, fim de anos. Ele é para sempre e para sempre. Eu posso ver todo aquele grande espaço começando a se mover conjuntamente assim, tomando forma de um funil assim. É isto moveu diretamente quando ele começou a fitar aquele pequeno casal descendo através do jardim do Éden, peles sangrentas, batendo contra suas pernas. Ele não podia suportar isso, e isso desceu, isto desceu até o próprio coração de Deus, soletrou A-M-O-R, Deus amou. Ele simplesmente não podia vê-lo sair. Ele o chamou de volta, disse, eu colocarei inimizade entre sua semente e a semente de Satanás. Então, quando aquilo foi feito, foi no Calvário, quando Deus, Ele mesmo desceu através de uma mulher, nasceu de uma virgem. Como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto só um pouquinho no Éden. Observem, quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão, todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. Eu penso esta noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você, expulsos do jardim do Éden. Agora eu quero que você observe aqui, vem, quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. Eu creio que o grande querubim estava do lado leste do portão, e aquela espada girando de um lado para o outro, guardando aquele portão ali de entrada para o Éden. Observem, fogo, o fogo do Espírito Santo, guardando o portão. E hoje é isso que guarda o portão. Se você tem medo do Espírito Santo e fogo, você nunca entrará. Ardente é a espada de Deus. Deus é um fogo consumidor, vigiando aquela árvore, guardando a árvore da vida. E agora observe então, este é um lindo quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver Adão ou Caim e Abel, melhor dizendo, labutando agora, ou saindo para fazer um sacrifício. Eu creio que eles construíram seus altares bem junto ao portão, junto ao trono, onde eles podiam adorar. Observe, aqui vem Caim. Ele provavelmente trabalhou o ano todo labutando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs, ou as maiores abóboras, ou seja o que for que ele tinha. Trouxe isto até o portão, construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus. Colocou todas as suas frutas e os grandes copos de leite e tudo, e os colocou no altar corretamente, e então ajoelhou e adorou a Deus. Agora, eu espero que isso infiltre profundamente como nunca antes, até que você obtenha isto. Veja. Agora observe, se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel.
Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Branham, eu não somente faço isto, mas eu faço sacrifício. Eu contribuo às missões estrangeiras e eu... Estas coisas estão bem, mas Deus requer mais. Caim fez isso ele mesmo, está vendo? Ele trouxe um sacrifício, ele adorou o Senhor. Ele se ajoelhou e ofereceu louvor ao Senhor e disse, Senhor, aqui estou eu, e eu trouxe a ti uma oferta. Eu construí um altar. Amém. Resumindo, eu sou membro da igreja. Isso penetrou? Veja, eu sou membro da igreja. Eu creio em ti. Isso penetrará agora. Deixe isto infiltrar profundamente. Eu sou um crente em Deus. Eu construí um altar. Eu trouxe um sacrifício. E aqui estou eu, Senhor. Estou te adorando. E Deus virou suas costas para isto. Certo? E na manhã da Páscoa, como um pastor desta cidade disse, o senhor sabe o que eu faço, pregador, na manhã da Páscoa? Eu disse, o quê? Disse, eu digo a todo o meu pessoal, eu digo a eles, Feliz Natal. Disse, por quê? Disse, eu não os verei mais até a próxima Páscoa. Todo mundo aparece na Páscoa, isto é tudo. Compram gorros novos e roupas novas. E o que isso tem a ver com Cristo? Oh, e haverá milhões de dólares que serão gastos neste ano, amanhã, no campo protestante, de lírios, grandes e lindos lírios. Cada membro chega e os coloca sobre o altar. Deus não se importa com lírios no altar, Ele quer você no altar. Não é o lírio, não é seu sacrifício, é você quem tem que estar no altar. Esta é a diferença. Colocando o que Deus requer no altar, é você. Agora eu quero que você observe como que aquela tendência, aquilo era Satanás em Caim. E observe que o próprio... Agora, isso devia fazê-lo sentir muito bem, alguns de vocês que são peregrinos e viajantes. E nós temos, talvez, que dizer, bem, eu gostaria de que pudéssemos fazer isso em nossa igreja e aquilo. Estejam satisfeitos. Aleluia! Eu preferiria adorar em um pequeno cômodo velho em algum lugar, no fundo de uma viela, e ter Deus ali, do que em uma catedral sem Deus nela. Isto é certo, claro! Ali... Ele era um homem pobre. Observem. Então ele trouxe sua oferta, Caim trouxe e a colocou ali em cima. Agora observem, ele veio da linhagem de Satanás porque ele esperava que Deus aceitasse isto, porque eram lindos frutos, algo que ele fez, ele mesmo. E tantas pessoas dizem, bem, eu pertenço a certas ordens diferentes e eu faço doação para a Cruz Vermelha e doação para a caridade, eu faço doação para as igrejas. E que tal isso, irmão Branham? Isto está bem, mas aquele que não nascer de novo não entrará de modo algum no reino. Observem isto. Estas coisas de caridade são ótimas, mas, contudo, este não é o caminho provido por Deus. Caim chegou em seu próprio caminho e muitos esta noite estão chegando em seus próprios caminhos. Você não pode nem mesmo arrazoar sobre isso. Ora, as razões não podem nem mesmo... Suas razões não estão qualificadas. Você não está qualificado para arrazoar sobre isso. Se você pudesse arrazoar sobre isso, isso não seria mais pela fé. Você tem que oferecer pela fé. Agora você diz, irmão Branham, o Senhor quer dizer que eu tenho que chegar aí e me encher com o Espírito Santo e me portar como o restante deles? Se você espera estar com o restante deles, você tem. Isto é tudo. Sim, Senhor, isto é tudo. Você pode tomar. Naamã tinha a mesma coisa. Deus disse ao profeta, diga a ele, vai e mergulhe 7 vezes. Ele disse, não é esta a água mais limpa e melhor? Porém, era aquela água do Jordão.
tem uma aparência ruim às vezes, mas eu gostaria que cada um aqui esta noite olhasse para o Calvário e o que custou a Deus 1900 anos atrás. E levantaria sua mão e diria: eu tomarei o caminho junto com os poucos do Senhor que foram desprezados. Você diz: tenho que me unir com aqueles sujeitos que o irmão Tom, ou alguns deles chamam de santos roladores? Irmão, eu tenho viajado ao redor do mundo quase umas 3 vezes e eu nunca vi um santo rolador ainda. Não, senhor. Eu tenho visto santidade, mas não santos roladores. Este é o nome que o diabo taxou na igreja. Deus disse: sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode fazer como quiser a respeito disso. Este é o caminho de Deus. Você diz o povo que grita e fala alto e age assim? Irmão, é isso mesmo. Ora, você diz: aquilo parece loucura para mim. Essa é a razão pela qual você deve nascer de novo. Quando você nasce de novo, então isto não será loucura. Você estará conosco. Eles pensavam do mesmo modo que você, certa vez. Isto é certo. Eles pensavam do mesmo modo que você até que entraram nisso eles mesmos. É uma mudança, uma conversão. Converter significa mudar qualquer coisa. E a não ser que o homem morra para si mesmo e diga: Senhor, eu nada sei a respeito, apenas aceita-me. Amém. Então Deus fará isso, vê? Agora Caim disse: eu coloquei tudo isto aqui. Deus recusou. Ele fez tudo bonito. E talvez você pense: bem, eu vou ao culto do nascer do sol. Eu tenho que comprar um gorro novo. Uma garota certa vez ia cantar em minha reunião. E ela disse: irmão Branham, sua mãe lavava roupa no tanque para sobreviverem. E ela tinha que mandar fazer um daqueles encrespamentos em seus cabelos. Você sabe o que é aquilo? Manicure? Ou como é que se chama aquilo? Seja o que for, aquela coisa no cabelo dela. Eu sei que está errado. Eu nunca consigo lembrar o nome daquilo. Eu não sei muito sobre isso. Tony? Permanente nele. Isto é o que era. E ela tinha que mandar fazer um em seu cabelo antes dela poder cantar no coral. E sua pobre velha mãe lavando roupa no tanque para ela sobreviver. Quando ela foi e fez o permanente, eu disse que não a deixaria cantar porque ela não estava em condições de cantar quando ela fez aquilo. Certo? Deus nos ajude a conservar o púlpito limpo de qualquer modo. Esse é que é o problema com o mundo hoje, em seu... Ouça, irmão, eu creio em uma antiquada experiência rústica lá atrás nos arbustos, onde se arranca todas as raízes da amargura e mexe o chão. Isso é certo. Planta a semente. Agora observe agora. Caim, ele pensou: a beleza. Eles pensam: bem, agora a nossa igreja. Nós construiremos uma nova igreja. Tudo bem. Tudo que é de beleza está bem, se você levar junto com isso o Senhor Jesus. Então, se você simplesmente tomá-lo primeiro, ele tomará conta do restante. Alguém disse: irmão Branham, o senhor crê que esta garota deveria ir ao altar com essa aparência? Eu disse: irmão, a primavera está chegando. Todos esses arbustos e carvalhos anões aqui fora, cada um deles, tem as folhas bem onde eles tinham no último outono. Mas nós não temos que arrancar as folhas para deixar as folhas novas chegarem. Simplesmente deixe a vida nova chegar e as folhas velhas caem. Isso é certo. Amém. Ouçam, deem licença de eu dizer isto também. Se a velha folha não cair, isto mostra que a vida nova não chegou. Não fiquem com raiva de mim agora. Estou falando sobre Jesus. Correto? É isto. Correto. Observe o que isso custou ao nosso Pai Celestial. Veja o que ele fez agora. E ali vem Caim. E ele fez sua oferta. Ele adorou. Ele ia à igreja. Ele era simplesmente tão bom quanto o outro sujeito. Esaú era do mesmo jeito. Esaú, em seu caráter, era homem melhor do que Jacó, mais cavalheiro. Ele amava seu pai e as coisas que ele fez. Mas Deus escolheu Jacó. Observe agora, quando Abel chegou para fazer sua oferta. Bem, foi bastante diferente quando Abel chegou. Aqui veio Abel, ele não trabalhou, ele não tentou encontrar a maior igreja da cidade para ir nela. Ele não tentou encontrar o melhor grupo de pessoas para se ligar a ele. Amém! Ele simplesmente tomou algo que ele tinha e veio. Isso é tudo, ele era um pastor.
Então ele apenas estendeu sua mão e apanhou um cordeiro e amarrou. Eu suponho que eles não tinham cânhamo naqueles dias. Então ele deve ter pego uma videira e apenas a enrolou ao redor de seu pescoço. Mas de que isto falava? Eles o dirigiram ao Calvário. Ele era o cordeiro. Disse porque ele nasceu em um estábulo. Bem, cordeiros não nascem nas casas, eles nascem em estábulos. E eles dirigiram para o matadouro como um cordeiro. E eles o conduziram, levando-o ao Calvário. Ele era o Cordeiro de Deus. Amém. Desde a fundação do mundo. Quando penso nisto, irmão, ali vem o pequeno cordeiro de Abel. Ali vem o Cordeiro de Deus. Quando penso nisto, meu coração simplesmente se revolve. Quando eu penso, um pobre, indigno pecador ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo, no mundo sem esperança. E no tempo certo, Cristo morreu em meu lugar. Aquele formoso e se tornou desprezado e rejeitado para que eu pudesse ser aceito diante dele, em meu lugar. Oh, eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisto. Eu simplesmente não posso imaginar como ele poderia fazer aquilo por mim. Quem era eu? Então você diz, ele fez isso por você? Sim. O Espírito Santo chegou, me procurou um dia e disse, ele fez isso por você. E eu criei nele, sim, Senhor. Eu aceitei e descobri que isso era assim. Não importava o que as pessoas dissessem, que eles eram fanáticos, ou seja o que for que eram. Eu criei em Deus e ele fez exatamente o que ele disse. Eu posso ver o pequeno Abel. Observe agora, que coisa! Eu posso ver Abel ir e obter esta pequena videira, estender o braço e apanhar um cordeirinho macho. O primeiro da velha mãe ovelha enrolou esta videira ao redor de seu pescoço. Aqui vem ele, arrastando-o. Não há muita beleza nisso, há? Puxando-o ali para cima. Então ele o levou até uma grande rocha situada ali ao leste do portão. Agora observe. Caim havia provavelmente trabalhado o ano todo para produzir a melhor lavoura que podia. Pensou que podia agradar a Deus através daquilo. E muitas pessoas dizem, eu vou parar de mentir, eu vou parar de roubar, vou parar de fumar. Eu me voltarei para uma classe melhor de pessoas. Eu entrarei em alguma sociedade. Aqui está! Deus não está preocupado com você virar uma nova página. Ele quer que você volte seu coração para Cristo. E o deixe fazer por você. Não o que você possa fazer, não é por boas obras que somos salvos, mas pela sua misericórdia somos comprados. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Pois somos de Deus, porque não é o que sou, não é o que faço eu mesmo, é o que Cristo em Deus fez por mim e por você. Observe, um lindo tipo. Aqui vem ele arrastando o cordeirinho, puxando-o. Eu posso imaginar o companheirinho caindo. Provavelmente sabia o que estava próximo, arrastando seus pezinhos. O tipo perfeito de Cristo, arrastando a cruz. O Cordeiro de Deus descendo através de Jerusalém, caindo, fraco. Aqui vem o animalzinho balindo. E quando ele o levou até a grande rocha, o colocou sobre a rocha, tomou um pedaço de rocha afiada. Eu não sei, creio que eles não tinham facas naqueles dias. O colocou assim, o pegou por trás de sua cabeça e o puxou assim. Pegou a rocha e começou a cortar sua pequena garganta. E a rocha começou a atravessar sua garganta. Naquela rocha morreu o cordeiro, sangrando, balindo, sangue esguichando, suas pequenas artérias cortadas, o sangue voando por toda parte. Sua pequena lã branca ficou vermelha, banhada de sangue. Deus olhou lá do céu e disse, é isto, agora você compreendeu, esta é a maneira. O sangue jorrando de suas pequenas veias. O que foi isto? O Filho de Deus, há 1900 e tantos anos atrás, nesta tarde, ele foi guiado da prisão, ele foi levado ao tribunal, e dali, à sala de açoites, dali para o Gólgota, empurrado pela colina. Simão, o sirineu, ajudando-o a levar a cruz, e ali morreu na rocha das eras, com seu sangue tirado dele, seu corpo com pisaduras. Aleluia!
grandes escarros dos soldados escarnecedores que cuspiam em sua face. E ele disse, se meu reino fosse deste mundo, eu pediria a meu Pai. Ele me daria legiões de anjos que viriam e lutariam por mim. Mas esse não é meu reino. Mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e estará logo aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Oh, que coisa! Quando Billy Sunday disse, certa vez, que em cada árvore estava um anjo, disse, ele só estende sua mão e aponta seu dedo. Isso é tudo que terá que fazer. Nós decidiremos a questão aqui. Oh, se não é verdade! Caifás olhou e disse, ele salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Foi o maior elogio que já lhe foi dado. Se ele tivesse salvo a si mesmo, ele não poderia ter salvado a outros. Então ele deu sua vida para que ele pudesse salvar outros. Aleluia! Amém! Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro e guiado como uma ovelha muda. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Mesmo assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como poderia você rejeitar tal amor incomparável? Vê-lo enquanto ele vai subindo a coluna cambaleando, pobre, pequeno, fraco, corpo frágil se inclinando debaixo da carga. Eu penso no poeta quando ele se assentou ali naquele dia e apanhou um relance disto e escreveu: rochas cedendo e céus sombrios, meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e o dia infinito. Que Salvador! Oh, que coisa! Como poderia eu rejeitar este amor tão incomparável por aquele que fez aquilo por mim e por você? Eu espero esta noite, meu irmão, irmã, que você venha. Deus, esse foi o caminho provido por Deus. Esse é o caminho para você. Esse é o único que pode ter qualquer coisa a ver com você. Esse é o que tomou o seu lugar. Esse é aquele que se coloca esta noite, um Redentor ressurreto, de pé à destra do Pai esta noite. Vê você implorando e rogando por cada pecador que está neste edifício para vir a Ele. Eu espero que você venha. Eu espero que você não deixe esta Páscoa passar. Queridos amigos, estamos no fim do caminho. Eu creio que estamos, com todo o meu coração. Estamos bem no fim do caminho. Que o Senhor Jesus possa abençoá-lo. Que Ele possa fazer de você uma nova criatura nele esta noite. É minha oração. Possa Ele guiá-lo. Havia um velho homem cego na Bíblia, pelo nome de Bartimeu. O velho cego Bartimeu, ele tinha 2 pombinhas, a história nos diz, pois estas pombinhas demonstravam e davam pequenas cambalhotas, uma sobre a outra, e o povo segurava seu caneco, e então, quando o povo passava, eles olhavam essas pombinhas dar suas cambalhotas, e eles colocavam moedas para o velho cego mendigo. Ele era um homem casado e tinha uma filhinha. Ele nunca tinha visto a garotinha em sua vida. Ela tinha uns 12, 14 anos no estágio que estamos agora para entrar em sua vida. E ele estava sentado certa noite. Dizem que sua garotinha ficou doente. E ele foi até ao Senhor. E ele disse: Senhor, se tu apenas curares minha garotinha, eu sacrificarei minhas 2 pombinhas para ti amanhã. Então o Senhor curou sua garotinha. E ele sacrificou as 2 pombas. Após algum tempo, de repente, sua querida esposa ficou doente. E ela pensou eles pensaram que ela ia morrer. Então ele saiu até ao Senhor à noite, tateando o seu caminho ao lado do muro de sua casa. Se ajoelhou no campo e disse: Deus, se tu poupares a vida de minha esposa, amanhã sacrificarei meu cordeiro a ti. Agora, vocês já viram cegos sendo guiados por um cão hoje? Eles treinam esses cães para guiá-los. Naqueles dias, eles treinavam ovelhas para guiar as pessoas. E então ele tinha um cordeiro que o guiava por ali. Ele disse: Senhor, se tu curares minha esposa, bem, então amanhã eu sacrificarei meu cordeiro a ti. E sua esposa ficou boa. E no dia seguinte, ele estava subindo para o templo e o sumo sacerdote, Caifás, se levantou e disse: Cego Bartimeu, para onde você está indo?
Ele disse, estou indo para o templo, ó sumo sacerdote, para sacrificar o meu cordeiro. Eu prometi ao Senhor, se ele curasse minha esposa, eu daria meu cordeiro. Ele disse, você não pode dar esse cordeiro, Bartimeu, porque esse cordeiro é seus olhos. Disse, eu lhe darei um dinheiro e você compra um cordeiro com os vendedores do templo. Porém, Bartimeu disse, ó sumo sacerdote, eu nunca prometi a Deus um cordeiro. Eu prometi a ele este cordeiro. Oh, que coisa! Eu gostaria de saber se você fez promessas assim. E se você vir aquele todo suficiente cordeiro esta manhã, pense, Senhor, se tu me curares, eu te prometo que te servirei. Eu farei tudo o que puder, se tu deixares meu filho viver. Ou quando você estiver ali, é sua mãe, indo para a sepultura, ou seu pai, ou seus queridos. Oh, Deus, eu me encontrarei com eles novamente. Eu gostaria de saber se isso realmente teve significado para você. Eu gostaria de saber se esta Páscoa vai chegar e passar sem você cumprir o que prometeu. Ele subiu e ofereceu seu cordeiro. Voltou com alguém o guiando. Assim ele disse então. Quando ele voltou, disse, Bartimeu, você não pode fazer isso. O sacerdote que foi tomar seu cordeiro, ele disse, você não pode fazer isso, você não pode sacrificar esse cordeiro. Disse cego Bartimeu, você sabe que esse cordeiro é os seus olhos? Ele disse, sim, eu sei disto, mas eu prometi a Deus, e Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Não muito depois daquilo, ele estava tremendo de frio um dia. Eles ouviram um barulho. Deus havia provido um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Ele veio descendo a rua. Ele disse, que é todo este barulho? Geralmente é barulho onde ele está. Disse, que é todo esse barulho? Ele disse, um Jesus de Nazaré passou. Ele jogou seu manto, não vendo para onde ia. Ele não se importou então. Deus havia provido um cordeiro. Ele chegou até o cordeiro e lhe disse, ó Jesus, tu filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. O povo rico e aqueles que estavam ao redor para se aproximarem do profeta, do rei, ele disse, ó, fique quieto, não dá para ele ouvi-lo. Ele gritou ainda mais. Alguns deles disseram, os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como naquele dia. Ele clamou mais alto, tu filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Deus proveu o cordeiro, aquele mesmo cordeiro que ele proveu para os olhos do cego Bartimeu. Ele proveu para você, há 1900 e tantos anos atrás hoje. Enquanto ele subia o Gólgota ali, se ofereceu todo moído e golpeado. Ouça, amigo, recorde, Abel foi até seu rebanho e apanhou o cordeiro e o matou na pedra de sacrifício. E é melhor você captar isto agora. Abel morreu na mesma rocha que seu cordeiro morreu. Está você disposto esta noite a morrer para si mesmo? Está você disposto a morrer para todos os seus próprios pensamentos? Apenas deixe na rocha com seu cordeiro ali e morra. Diga, ó Deus, tem misericórdia. Quando penso em homens e mulheres que pensam na vaidade, moços e moças que entregam suas vidas a certas coisas, e homens de idade também, pensando em seu trabalho, em seu prestígio e em sua vizinhança ou algo assim. Oh, por que você não se arrasta até o Calvário esta noite? Aleluia! Que sua própria vida possa ser golpeada e morra na cruz com ele. Lance seus braços ao redor da rocha das eras, fendida por mim. Deixa-me esconder em ti. Enquanto próximas as velhas águas rolam, enquanto a tempestade está forte, esconde-me, ó meu Salvador, esconde-me. Deixa o mundo fazer o que quiser. Deixa os teólogos fazerem o que quiserem. Eu não quero a teologia deles, o que eu quero é Jesus Cristo em meu coração. Deixa-me morrer com meu cordeiro. Eu sei quão difícil foi aquela noite, quando entrei naquela pequena velha missão de negros ali, e todo o pessoal branco ali ao redor de pé disse, ali vai ele para uma missão de negros. Foi difícil. Eu entrei ali com bastante orgulho de Kentucky em mim, assim, mas Deus disse, se você o deseja, entre bem ali. E eu entrei ali e me ajoelhei no altar, e ali fiquei até o cordeiro. Eu morri para o velho eu, Bill Branham, 20 anos atrás. Aleluia! Eu fui crucificado com Cristo. Ainda estou vivo, não eu, mas Cristo vive em mim.
Algum dia, naquela gloriosa ressurreição, quando ele chegar, meu corpo poderá estar descansando num terreno coberto de grama ali. Mas quando isto acontecer, você verá o gramado se abrir e eu sairei, em sua grande e gloriosa imagem, além de muitos deles. Aleluia! Pois eu o conheço no poder de sua ressurreição. E eu espero que isso seja o que cada um de vocês faça esta noite, arrastar-se até o Gólgota esta noite. Vamos fazer uma viagenzinha agora. Enquanto queira nos dar o tom, fazendo um favor, irmã, do mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Enquanto estamos, você diz, esse é para funeral. Bem, irmão, se alguma vez houve um tempo que precisamos de funeral, é bem agora, quando os homens morram para si mesmos e para o orgulho. Vamos inclinar nossas cabeças silenciosamente agora, enquanto ela nos dá um acorde, se fizer o favor. Oh, Deus! Oh, quando penso no que aconteceu ali. Oh, até meus ossos tremem ao pensar. Eu penso em estar vendo aquele cordeiro quando eles o golpearam. Sim, colocaram espinhos em sua cabeça e os enfiaram. Os soldados cuspiram em sua face e disseram, tu, rei, agora faz alguma coisa. Ele era o profeta dos profetas. Eles colocaram um trapo ao redor de sua face e lhe bateram em sua cabeça. Com uma cana, disseram, agora profetiza, dize-nos quem te bateu. Mas o profeta disse, ele não abriu sua boca, ele já havia falado. Amarraram suas mãos para trás dele, pararam a certa distância com um grande chicote e o chicotearam até suas preciosas costelas aparecerem em suas costas, o sangue correndo em seu lado, tintinando no chão. Eu ouço andando agora, de suas sandálias eu ouço o sangue sendo amassado. Aquele era Emanuel, aquele era Deus, o sangue de Deus. E eu os vi tomarem, colocarem aquela cruz em suas costas, aquela velha cruz com saliências áspera, rude. E ali vai ele com as costas doloridas, e para a rua foi ele. O povo gritando, rindo, zombando dele. Lá vai aquele profeta, lá vai aquele grande Jesus, lá vai aquele divino curador. Mas ele é meu Senhor. Oh, Deus, eu tenho... Deixa-me subir com ele. Ali vai ele, subindo o monte. Eu vejo as mulheres jovens, semi-vestidas, correndo por ali, zombando. Seus namorados, abraçando um ao outro, enquanto sobem a colina. Irmão Ward ainda não mudou muito. Eu posso ver os grandes membros da igreja dizendo, veja, aquele era o sujeito que ia derrubar nossa igreja, pregou contra nosso pastor, veja-o agora. Mas o profeta disse que isso tinha que ser desta maneira. Ele era o Cordeiro de Deus. Eu o vejo enquanto ele vira sua cabeça. Eu cuspe correndo pela sua barba. Levanta seus olhos para o céu, geme e move mais um pouquinho adiante. Senhor, pela fé eu quero andar ali agora com ele. Eu quero dar um tapinha em suas costas, dizer, Senhor, eu ficarei aqui. Apenas diga-me o que fazer, eu o farei. Como estou grato por ti, Senhor. Lá no monte, quando eles o deitaram ali, colocaram suas preciosas mãos para trás, aquelas mãos que suportaram a febre, aquelas mãos que disseram para o menino daquela pobre mulher viúva, quando tocou sua testa, ou o caixão que ele estava deitado, ele retornou à vida. Aquele que chamou Dorcas de volta à vida. Aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que disse Lázaro sai para fora, aqueles lábios estão sangrando agora, ressecados, chorando, enquanto os grandes cravos cruéis entravam em suas mãos e em seus pés. Traspassaram minhas mãos e os pés, disse o profeta, 700 anos antes disso acontecer. O que foi isto? Isto foi o Cordeiro de Abel. Ali eles o jogaram no chão, e a carne dilacerou, seu pobre corpo tremeu. Disse, tenho sede. Eles lhe deram vinagre. Eles aborreceram e caçoaram e zombaram dele, disseram, seu grande operador de milagre, faça algo agora. Mas então os céus começaram a escurecer,
Os relâmpagos começaram a brilhar. Deus estava escondendo sua face. Ele não podia mais suportar isto. Oh, Deus, quão cruel deve ser o pecado. Quão cruel, que fez com que aquele precioso fizesse aquilo. Tal preço que ele pagou até Deus ele mesmo esconder sua face. Os anjos velaram suas faces e viraram para chorar com ele. A lua e as estrelas não puderam ir adiante, elas não puderam brilhar mais. O próprio Deus que os criou estava morrendo na cruz. E ele inclinou sua cabeça. Antes dele fazer aquilo, ele olhou ali para baixo para aquelas pessoas apostando para ficarem com seu manto. Cumpriu o que o profeta disse. Disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tudo em amor. O Cordeiro de Edão, o Cordeiro provido por Deus, morto desde a fundação do mundo. Ali ele morreu, sem amigos, até mesmo abandonado por Deus ele mesmo. Deus e então seu próprio Pai o abandonou, sangrando. Não obstante, nós saímos por aí rindo, divertindo, como se nada tivesse acontecido. Oh, Deus, foi aquele sangue. Quando lá no hospital o médico disse que ele vai morrer, foi aquele sangue que me curou. Um pequeno garoto pecador correndo por aí, foi aquele sangue que perdoou meus pecados. Foi aquele sangue que tomou, que me tirou da devassidão do lugar que eu estava vivendo e me colocou e me fez teu filho. Oh, e o Cordeiro morrendo, seu precioso sangue, conserva-me perto da cruz, Senhor. Esta é minha visão, é isso que há ali, amor, todo o grande coração de Deus descendo ali. E todos que vêm através dele não serão rejeitados. Todos eles receberão vida eterna. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Deus, que cada indivíduo aqui possa ir para casa esta noite, com isto em sua mente, pensando em que sacrifício, o que custou para redimir, o que isto custou a Deus. Nunca nos custou nada. Isto custou a Deus seu Filho. Isto custou a Deus o maior preço. Isto custou a Cristo sua vida. Ele era a rosa de Saron, mas para tirar o perfume de uma rosa, você tem que esmagá-la. Sua linda vida foi esmagada de um jovem homem com 33 anos e meio, para que pudéssemos viver. Mais perto, meu Deus, de ti. Fica perto de mim, Senhor. Fica perto de mim. E quando eu chegar ao fim deste caminho, minha vida está terminando, Senhor. Possa ele que morreu ali se aproximar de mim então. Possa ser da mesma forma com cada um aqui. Amanhã, Senhor, ou depois de amanhã, enterraremos uma pequena mulher que se assentou aqui nesta igreja uma vez, ouvindo o sermão. Tu sabes tudo quanto a ela agora. Se ela veio, ela está salva, senão, ela está perdida. Ó Deus, tem misericórdia. Que cada homem e mulher, enquanto deixarem este edifício esta noite, forem para suas casas, que vão pensando seriamente, nada em meus braços, simplesmente a tua cruz, e que cada um possa morrer naquela cruz. Senhor, enquanto estou aqui neste púlpito esta noite, esta pequena estrutura de concreto, eu consagro minha vida a Ti. Eu te agradeço pelo que Tu tens feito por mim. Eu me consagro novamente nesta noite em memória da crucificação para Ti. Toma-me, Senhor, perdoa-me todos os meus erros e problemas. Faze-me forte e poderoso, Senhor, no Espírito de Deus, para que eu possa ganhar almas para Ti. E abençoa esta congregação, pois pedimos em Seu nome. Perdoa cada pecador, recupera cada apóstata. Enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, e cada pecador e pecadora aqui agora, meninos e meninas, todos vocês, alguns de vocês jovens aí atrás,
Tive que falar duro com vocês outra noite. Eu detesto fazer isso. Deus abençoe seus corações. Vocês podem ter pensado que o irmão Branham foi rude, mas eu amo vocês. Eu já estive na posição de onde vocês começaram. Eu sei o que é isto. Esta é a razão que eu disse aquilo, para ver se vocês não amariam o nosso Senhor. Orem por mim. Orem para que este seja o tempo de consagração para mim. Algumas mamães e papais, pessoas idosas, façam este o tempo de consagração nesse momento, farão. Aceite-o em seu coração. Crê nele com toda a sua alma. Agora, enquanto nossas cabeças estão inclinadas, alguém gostaria de ser lembrado em oração? Se você gostaria, apenas levante sua mão e diga: irmão Branham, lembre-se de mim. Eu quero me aproximar de Deus. Correto. Dúzias de mãos. Pai, lembra de todos eles. Eu rogo que tu concedas isto. Eles terão paz. Enquanto as lágrimas descem por nossas faces e caem aqui com as minhas no púlpito, alguns deles com lenços, alguns deles grandes com aparência troncuda, homens rústicos aqui, encontram-se aqui diante de mim, lágrimas correndo em suas faces, com os rostos enrugados. Recebe-nos, Senhor, perdoa cada um de nós na divina presença disto. Querido Deus, esta noite, perdoa-nos, Senhor, jovens e velhos, que possamos ser salvos naquele dia, elevados para o teu reino, pois pedimos isto em seu nome. Amém. Agora vocês podem se colocar de pé quietamente. Agora, apenas conservem suas cabeças inclinadas. Vagarosamente. Deus meu, porque tu me desamparaste. Vem, Senhor, abençoa estes corações. Reverentemente, sem falar com ninguém, de modo algum, sem dizer mais nenhuma palavra, poderiam vocês sair do edifício quietamente agora e irem para suas casas? Simplesmente se virem e vão para suas casas agora, sem dizer uma palavra. Virem-se e saiam. Deus esteja com vocês. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós o reputamos por aflito, ferido, oprimido.